Olá, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula do Compreendendo a Doutrina Espírita e hoje nós vamos falar de um assunto talvez um pouco complexo. Essa seria a palavra? Sim, extremamente complexo para quem não é afinado com a ciência, né? Como é o meu caso. Nós vamos falar do fluido cósmico universal, que é o tomo 1, módulo 7, roteiro 1. A espiritualidade nos revela que existe um fluido originário de tudo que é material que nós conhecemos e aqueles também que nós não conhecemos. O fluido cósmico universal, elemento universal, plasma divino. A Gênese nos fala que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então nós vamos ver que tudo que é material partiu desse mesmo princípio. É a origem de tudo que nós conhecemos de matéria. Então ela fala também que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então todos os elementos que começaram a se condensar para dar origem a matérias mais densas estavam dispersos nesse ambiente. E o que aconteceu? Foi necessário uma vontade, várias forças atuando para que elas pudessem se unir. A partir daí, ela própria vai se desenvolvendo, reagindo e formando novos elementos. Mas ainda assim, existia algo importante no início disso, que era quem deu esse toque inicial. Porque a ciência ela pode até remontar a partículas subatômicas. O que ela não pode dizer o que impulsionou aquela reação ocorrer, naquelas condições propícias para que aquilo pudesse ocorrer. Essa é a pergunta que nós vamos ainda ficar. Apesar de tudo que a gente vai estudar hoje, a gente ainda vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. O que deu origem a tudo isso? Mas como sabemos que o acaso não existe, só podemos atribuir essa força, essa união, às mãos do Criador. Não tem outra forma de chegarmos a esse pensamento. A razão nos vai obrigar a nos inclinar que a força propulsora da união desses elementos foi o Criador. Até porque nós vimos já em uma aula anterior falando exatamente sobre isso. Tudo que o homem não pode explicar como sendo obra sua é obra do Criador. Então esses fluidos que permeiam o nosso ambiente, a nossa atmosfera e as atmosferas espirituais, eles não possuem qualidade sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes. Então, esses fluidos, eles vão adquirindo qualidades do ambiente por onde ele passa. Então, a atmosfera da Terra, ela é, digamos assim, essa palavra é pejorativa, mas talvez explique bem o que a gente quer dizer. Ela contamina pelos eflúvios dos pensamentos dos habitantes da Terra. Num planeta mais evoluído, ele já tem outras qualidades. Nas esferas espirituais bem evoluídas, já existem outras qualidades espirituais. Então, essas qualidades, elas vão se adquirindo no meio onde ele está sendo elaborado. E essa qualidade também não é fixa. Tipo, passou pelo local, adquiriu aquela qualidade e ele vai ficar eternamente assim. Não. Como exemplo que eu dei do ambiente da Terra, se a Terra passar de um planeta de prova de expirações para um planeta de regeneração, ou seja, a qualidade moral dos habitantes se elevar, obviamente, esses eflúvios também vão ser alterados, os fluidos desse ambiente vão ser também alterados e vão estar melhores. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar,
modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. O exemplo que eu dei anteriormente, a atmosfera do nosso planeta, ela é alterada, esse fluido que envolve essa atmosfera, que está permeando todos os nossos locais, ele é alterado pelos sentimentos, pelos pensamentos dos seus habitantes. E aí a gente explica por que quando a gente está em determinado local, a gente sente percepções boas ou ruins. Um exemplo, quando a gente vai na nossa casa espírita, a gente adentra o local e sente uma atmosfera leve, agradável, gostosa de estar ali. Isso é o quê? As pessoas que estão ali estão vibrando amor. Mesmo que elas tenham problemas, mesmo que elas tenham uma porção de imperfeições, ali naquele momento elas estão vibrando amor. Elas vão para lá com a intenção de fazer o bem. Elas vão para lá com a intenção de botar esse amor em movimento. Então, obviamente, o ambiente ele fica com essa atmosfera agradável. Da mesma forma, quando a gente vai a determinados locais em que a gente sente, poxa, parece que aqui não está legal, tem uma atmosfera ruim, tem algo ruim, também é fruto do quê? Do pensamento daquelas pessoas que estão ali. Então, o pensamento ele tem uma força poderosíssima, a ponto de contaminar o ambiente onde a gente está. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, no plano espiritual, o que faz essa manipulação é justamente o quê? O pensamento e a vontade. Da mesma forma que no nosso planeta, no mundo dos encarnados, nós precisamos de laboratórios, de equipamentos, de misturar as substâncias para poder obter uma outra substância diferente. No plano espiritual não é assim que ocorre. O pensamento dá essa direção. O pensamento faz essa manipulação de forma a aglomerar, de forma a separar, de forma a criar. E aí, uma interrogação. E as colônias espirituais? Também. São criações fluídicas sustentadas pela mente de espíritos já com essa consciência, já com essa capacidade de poder manipular esses fluidos. Da mesma forma, trazendo do outro lado as zonas umbralinas, também sustentada pelo pensamento daqueles que lá habitam. E a natureza desse fluido? Afinal, o que ele é? Como princípio elementar do universo, o fluido cósmico assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, o que ele está nos revelando? Que não existe o ponto A ou o ponto B. Não. O início, o ponto A, a eterização ou a imponderabilidade, seria mais próximo da sua origem, da matéria primitiva. Já no ponto B, seria as suas aglomerações, as suas modificações, até ganhar a densidade da matéria que a gente conhece. Então, a nossa matéria é feita de fluido cósmico? A matéria que nós conhecemos? Sim, a matéria que nós conhecemos, a madeira, o cimento, tudo que de mais concreto que a gente possa imaginar, de mais palpável, de mais duro, a gente pode encontrar como sendo fruto de um fluido tão etéreo. Interessante isso, né? Então quer dizer que aqui é o mesmo fluido que compõe também no mundo espiritual? O seu princípio. Ele não é mais o mesmo fluido, mas ele é uma manipulação da origem, do mesmo origem. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível.
Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora precedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, mostrando para a gente que a origem é a mesma, mas essas modificações que ele sofre, essas manipulações pelo pensamento e pela vontade, vão dando origem a materiais diversos, fluidos como a água e também duros como a madeira. Tudo matéria, mas no nosso mundo material nós não temos elementos, substâncias diferentes, de consistências diferentes, nós temos gases, nós temos líquidos, nós temos sólidos. Então, no nosso mundo material nós não temos substâncias diferentes, a mesma coisa ocorre com o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, ele também tem formações diversas, que pra gente seria tudo o quê? Um fluido, digamos assim. Mas para os espíritos, quando estamos na forma de espírito, ou seja, quando nós nos despimos do corpo de matéria, nós vamos ver isso com densidades diferentes. Então, o mundo espiritual vai ter também matérias de estados diferentes, só que para a gente vai conseguir perceber a distinção de uma e de outra. Da mesma forma que a gente percebe quando a gente está encarnado, como a gente percebe o gás, como a gente percebe a água, como a gente percebe os sólidos. Então, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, que eu acabei de falar. Ou seja, para os espíritos, existem no mundo espiritual substâncias também diferentes. Isso mostra o quê? Que a nossa matéria permite que os nossos sentidos possam perceber. É só uma faixa, mas não quer dizer que a criação esteja limitada a essa faixa. Um exemplo que a gente traz é o quê? A tabela periódica. A tabela periódica ela nos revela atualmente 118 elementos, sendo que 92 são ocorrências naturais. Mas no mundo espiritual, ele não está preso a essa tabela periódica que a gente conhece do nosso planeta. Não. A manipulação é tão diversa que nós vamos encontrar no mundo espiritual mais elementos. A nossa percepção, a nossa visão, ela só consegue ver uma faixa do espectro visível. Mas, no mundo espiritual, quando despido do nosso corpo de carne, a gente vai perceber muito mais. André Luiz relata isso em suas obras, que quando ele fez uma incursão à Terra, depois de desencarnado, ele fez uma incursão à Terra, e ele viu elementos e cores e coisas diferentes do que ele via quando ele estava encarnado. E ficou maravilhado com aquilo. E foi explicado a ele porque ele não conseguia perceber aquilo porque ele estava encarnado. E o nosso corpo, ele tem limitações nessa percepção. Então quer dizer que os espíritos, dentro dessa manipulação fluídica, ele pode manipular, né, plasmar óculos, bengala, roupa, livros. Sim. Então ele plasma o que ele bem entender a nível da sua capacidade de manipular esses fluidos. Sim. Então todos os corpos, substâncias e fluidos existentes na natureza se originam dessa matéria primitiva. Os fluidos são variáveis ao infinito. Os mais puros se confundem com o fluido cósmico universal. Os mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. E aí falamos que ele dá origem ao mundo espiritual, que ele dá origem ao mundo material, mas tem uma outra substância que também tem a sua origem no fluido cósmico universal, que é de extrema importância para nós encarnados, que é o fluido vital ou princípio vital. O fluido vital, existente em todos os corpos vivos da natureza, tem a sua fonte no fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Esse fluido, ele que dá origem à vida, à nossa vida enquanto encarnados. Ele é o que dá o nosso tempo de encarnação. Então, ele tem extrema importância e ele não é uma propriedade só dos espíritos. As plantas têm fluido vital, os animais têm fluido vital. Os minerais não têm. Então, o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá o movimento e atividade
e os distingue da matéria inerte, os minerais. E aí temos também uma outra substância, vamos colocar assim, formada através desse fluido cósmico universal, que também é de extrema importância para nós, espíritos encarnados, que é o perispírito. Esse corpo fluídico é igualmente uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma. Mas aqui a transformação molecular se opera diferentemente porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo humano têm, pois, sua fonte no mesmo fluido. Um e outro são matéria, conquanto em dois estados diferentes. Assim, tivemos razão de dizer que o perispírito é da mesma natureza e da mesma origem que a mais grosseira matéria. Difícil a gente compreender isso, né? Porque a gente não consegue enxergar o perispírito das pessoas, salvo aqueles que têm a mediunidade de clarividência. Normalmente a gente não enxerga, a gente enxerga o quê? O corpo físico. E aí você fala, mas o perispírito tem a sua origem no mesmo material, como pode? Nós já tivemos uma aula falando sobre o perispíritos e já entendemos que o perispírito é importantíssimo de fazer esse elo de ligação do nosso espírito com o nosso corpo físico. O perispírito, ele é, como já brincamos também, com o nosso driver, ele faz aquela comunicação. Ele tem outras funções também, mas ele é matéria e também é sutil. Como a gente compara o mundo espiritual e o mundo material? Também tem essa mesma origem no fluido cósmico universal? Sim, da mesma forma que o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também tem a sua origem no fluido cósmico universal. O espírito André Luiz elucida que no fluido cósmico, entendido como sendo plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, ele nos diz que desse hálito divino são extraídos todos os materiais necessários para a composição de sóis, de mundos, de planetas, de todo o universo que nós conhecemos. E entendendo que esse fluido ele está espalhado em toda parte, apesar de não percebermos, mas ele está em toda parte, a gente vai fazer uma pergunta. Por que Deus se ocupa de cada um de nós? A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refúgios do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E aí o fluido cósmico universal traz essa explicação científica de por que nós não somos subtraídos ao olhar do nosso Criador. Estamos mergulhados nele, apesar de não percebermos. E o Criador sente essa interação. E quando nós causamos alguma perturbação, ele sente. Quando estamos tristes, ele sente. Quando estamos alegres, ele sente. Através do quê? Desse fluido cósmico universal. Existe um livro chamado Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, que traz uma comparação desse fluido cósmico universal como sendo um holograma. E qualquer alteração em qualquer ponto do holograma, todo ele sente. E aí nós explicamos por que Deus olha cada um de nós. Cada um de nós é importante para ele. Espero que essa comparação do mundo material
comparado ao mundo espiritual, possa trazer essa elucidação para essa matéria tão complicada, como muitos falam, sobre o fluido cósmico universal. O que é esse fluido? E assim ficamos por aqui. E na próxima aula nós vamos dar uma continuidade ainda a falar sobre ciência. Graças a Deus.